uma história cercada, não sei se essa é a palavra correta, de muito preconceito, misticismo, admiração. É uma cultura riquíssima. Vamos falar da cultura cigana, que é muito pouco difundida. Estou recebendo nesse primeiro programa do ano a professora Alessandra Tubes, que vai conversar com a gente. Ela é professora de Ciências e Biologia e é professora de cultura cigana. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. É um prazer muito grande receber você aqui. Você é realmente cigana? Sim, eu vim de família cigana. A gente até fala que não é ciganos, é Romi no caso. Eu sou uma Romi. Uma Romi. Uma Romi. E o que vem a ser uma Romi? Então, na língua dos ciganos, o romanês, Rom significa homem e também dá o nome de um clã, que são os Roms. Os ciganos são divididos em vários clãs. Um deles são os Roms. E no caso, por eu pertencer a esse clã e ser feminina, né, no caso, é Romi. Eu só quero esclarecer que eu fiz essa pergunta. Alguém pode dizer assim, mas é óbvio, né? Se ela está vestida de cigana, é porque a Alessandra estava me dizendo que muitas pessoas se vestem como cigano, mas não são ciganos, né? Isso aí. Hoje em dia a gente tem, meio que moda, o estilo cigano. E aí, hoje em dia no Brasil tem muita xenofilia, que é o amor exacerbado pela cultura, a ponto de querer ser cigano. Então, hoje em dia, há, entre aspas, batismos ciganos e pessoas vivendo como cigano, se trajando como cigano e passando essa ideia para os demais que não conhecem a cultura, que são ciganos. Mas o povo, nós estamos vendo aqui a bandeira cigana. Sim. Não é? Posso falar assim? Pode, a bandeira cigana pode. mesmo. E eu explicava a Alessandra o que significa essa roda, Alessandra? Então, essa é o Vurdon, que é a roda da carroça, nosso maior meio de transporte nosso, e também remete a Sansara, que é o caminho, né? É o ciclo da vida indiano, né? A parte de cima é o céu e a parte de baixo é a terra, é onde a gente... É o verde, né? É o verde. É o verde. Isso. O povo cigano é apátrida? É apátrida, isso. A gente não tem pátria. Hoje, estudos genéticos, mapeamento gênico, chegou a uma conclusão, né, que os ciganos vieram da Índia. Da Índia. Sim. Então, a diáspora, como a gente chama, que é a migração cigana, começou da Índia, caminhando para a Europa até chegar onde a gente está, que é o Brasil. Então, é uma diáspora, ela é grande. Antes que você fale, você vai querer consertar nossa cultura, quer dizer, mas não seria, então, a Índia a origem do povo cigano? Sim. A origem do povo cigano é indiana. Inclusive, a gente tem semelhanças do romanês com o sânscrito, que é uma língua bem antiga lá da Índia. Uma das mais antigas da humanidade, né? Dificílima, por sinal. Sim, dificílima. Dificílima. Quem fala sânscrito pode se considerar um privilegiado, hoje né? em dia se fala mais o hindi lá, mas o sânscrito ainda permanece. Não fica meio injusto com o povo cigano dizer que a pátria se tem origem na Índia? Mas lá eles não reconhecem a gente como... não tem essa... Então a gente acaba não tendo... Por causa dessa migração, esse nomadismo, então, cada lugar tem ciganos. Então, acabou não se tendo esse país, esse local. Se tem a origem, mas não se tem um local fixo. É uma cultura tão rica e, ao mesmo tempo, agora vamos entrar em algo que não é agradável. Também é cercada de um enorme preconceito. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Assim, muita gente rejeita, não gosta de chegar perto. Como é que vocês lidam com isso, os ciganos, por eles terem uma cultura oral e velada, ou seja, muita coisa é nosso. Então, é da nossa cultura. Então, isso não vai a público para vocês. Então, as pessoas, elas têm esse preconceito com o novo e com o desconhecido. Então, acaba levando esse preconceito. E esse preconceito, ele vem desde a antiguidade, entendeu? Imagina você chegar num país em que eu chego no seu país com a minha própria cultura e eu permaneço com a minha própria cultura
absorvo um pouco da sua? Absorvo, mas eu permaneço com a minha cultura. Eu não sei nem se absorve, se adapta, né? Isso, a adaptação acontece, mas eu permaneço com a minha cultura. Eu acho que é isso que incomoda um pouco. Isso incomoda. Ou talvez incomode muito. Sim. Eu já sofri vários preconceitos de entrar em restaurante e falarem que eu ia roubar o dinheiro dentro do restaurante, de coleguinhas do meu filho não chamar ele para festa porque somos ciganos, entendeu? Então é complicado. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Mas você sofre com isso ou não? Hoje não. Hoje eu já tenho uma coraça, mas antigamente eu sofria mais. Mas a minha mãe, ela sempre me ensinou que honre seus ancestrais para que eles te honrem. Então, eu honro a minha etnia para que eu tenha a honra dos outros, dos meus ancestrais, da minha etnia. Parabéns. Meu pai, que Deus o tenha num bom lugar, meu pai me ensinou que um homem começa a apodrecer por dentro, o homem ser humano, quando ele nega as suas raízes. Isso. Você tem que ser você. Isso aí. Minha mãe falava, não deixe de achincalhar o seu sobrenome e a sua etnia. E com orgulho. E com orgulho. E com muito orgulho. Qual o tamanho do povo cigano hoje no estado do Rio de Janeiro? Nossa Senhora, esse é um assunto bem delicado, porque o IBGE não tem censo. Não tem censo? Não tem censo. Se o IBGE bater na sua porta, ele vai falar pardo, negros, brancos, né? E acabou. Não tem ciganos. Então é complicado falar a quantidade de ciganos. Nem noção? Nem noção. Nem noção. É complicado. Eu sei daqui da região sul-fluminense. A gente tem uma grande comunidade de Calons, que é um outro clã, né, oriundo da Península Ibérica, em Resende, em Patis, Porto Real, né, mas de Rons... Mas números você não tem? Números exatos, não. Tem alguma associação do povo cigano com religião? Posso falar povo cigano? Pode, tá pode. Correto assim? Tá. Com religião? Tem, muito, até pelo fato da Umbanda tratar os ciganos espirituais. Então, sim, mas a gente deixa bem claro que, por mais respeito, óbvio, sim, que a Umbanda trate dos ciganos, o cigano é uma etnia. Então, por ser uma etnia, então não tem como se tornar cigano. Você nasce cigano de uma família cigana. Então não é uma religião, não é um batismo. Mas também não há nada convencionado que a pessoa não possa ter uma religião. O cigano pode, se quiser. Há uma pluralidade religiosa absurda. Cada um segue a religião que quiser. Campinas, por exemplo, a gente tem ciganos evangélicos. Perfeito. Nós temos ciganos budistas, muçulmanos, hinduístas, cristãos, candomblecistas, umbandistas. Não há institucionalizada a religião. Na verdade, os ciganos, a família é o ponto-chave. Então, a religião do cigano, ele vai da família. Perfeito. Então, é a família que é a base de tudo. Inclusive, é o norte, é a direção para ele. Como todo mundo. Como todo mundo. Como todo mundo. Você trouxe uma exibição de dança cigana pra gente? Sim, sim. Você que é professora, além de ciência e biologia, de cultura cigana. Sim, de cultura cigana. Como é que é essa dança? O que você quer falar sobre isso? Então, a gente vai primeiro começar com a dança indiana, fazer uma menção e uma honra a esse país de origem, né, dos ciganos, e depois, seguindo essa diáspora, a gente vai para o Egito, né? Porque os ciganos, eles vieram Índia, passou pela Pérsia, né? Egito, e do Egito ele seguiu. Uma parte foi para a África, né? Ali o norte da África, e a outra parte foi para a Europa. Muito bem, por favor, por gentileza, venham aqui, deixa eu apresentar vocês rapidinho. Me apresenta, por favor, Alessandra. Essa é a Luciana. Tudo bem, Luciana? Tudo Seja bem-vinda. E a Dora. Tudo bem, Dora? Tudo ótimo. Sejam bem-vindas aqui, é um prazer ter vocês. E agora o comando é seu, professora Alessandra. Obrigada.
Está aí a dança cigana, uma parte da dança cigana, com a professora Alessandra Tames. Alessandra, por favor, essa foi... A dança cigana indiana, que a gente vai chamar de calbelia. 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 E agora o que você vai mostrar? Agora eu vou chamar a dança cigana egípcia, que é a gawazi. Gawazi. Tem assim uma que é mais tradicional que a outra? Ou não? Não, todas são tradicionais. Não tem mais marca assim não, né? São tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. Tá certo. Essa é egípcia. Egípcia. Então vai ser você. Isso. E a... Dora agora. Agora. Isso, gawazi. A dança cigana. Professora, também preside uma ONG, né? Sim, eu presido uma ONG chamada CEPECRO, Centro de Pesquisa da Cultura Romá no Brasil, e o nosso papel é esse, é esclarecimento, é levar o conhecimento aos não-ciganos, gajôs, que a gente chama, né? De forma a diminuir o preconceito e a discriminação da nossa etnia. Você tem 10 segundos para dizer, só pode dançar quem é cigano? Não. Qualquer pessoa pode dançar, mediante a ter responsabilidade, ética e ser fidedigno à dança. Meus respeitos. Parabéns por essa cultura tão linda. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado pela visita de vocês. Nós que agradecemos. Que seja um ano de muita luz e muita paz. Sim, graças a Deus para todos nós. Pra Namastê. Todos. Daqui a pouco, nós vamos trazer uma história. Eu vou dizer para vocês, é uma história fantástica, de alguém que todos temiam, de alguém que não seguiu o caminho que deveria e que de repente se reinventou na vida e hoje presta um trabalho espetacular. É motivo de orgulho para todos nós. Vai ser o próximo assunto para fechar o show do Uyara Araújo nesse primeiro domingo do ano de 2019. Show do Uyara.